Olá, meus amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Sejam bem-vindos ao projeto Estudando a Revista Espírita, um projeto que é uma parceria entre Espiritismo Sociedade e Palestras Davi, que tem como objetivo trazer todas as reportagens, todos os artigos da Revista Espírita publicada por Kardec e que a gente, de uma maneira simplista, mas com muita responsabilidade, traz a leitura, os comentários deste material incrível que dá início ao Espiritismo. Nossa, muito boa noite, Kelly Rúbia, boa noite, Eliana Rampazzo. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela constante visita e principalmente em prestigiar esse trabalho que a gente faz com muito carinho, tá bom? Vou fazer a prece de abertura para a gente já dar início e ver o que nos espera hoje, um artigo que muito nos chama a atenção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa a nossa... Muito bem, muito bem. O artigo de hoje se chama Observações a propósito dos desenhos de Júpiter. Eu mudei agora para o 4G, vou voltar para o Wi-Fi, então pode ser que a conexão fique dentro de uma instabilidade, mas vai voltar, não sai daí. Muito bem, voltamos. Aprendendo a pegar a manha disso aí. Normalmente a gente caía com muito mais frequência do Instagram, a gente vai aprendendo alguns macetes daqui e dali e volta para ver se realmente está tudo bem. O artigo de hoje, então, é uma continuação depois de duas partes que efetivamente Allan Kardec apresenta sobre curiosidades de um outro planeta habitável. Isso faz muitos de nós ficar ressabiados, um pé atrás. Que papo é esse? Como que a ciência tradicional não chega nessas veracidades de mundo habitado, e aí vem o Espiritismo e fornece informações tão profundas e recorrentes? Pois é, o trato de hoje é exatamente uma continuação de dois outros momentos. O primeiro momento, que fala de vida em outro planeta na Revista Espírita, foi um artigo de março de 1858, quando Kardec intitulou o artigo naquela ocasião como Júpiter e alguns outros mundos. Você vai recordar, eu vou ler um trechinho do que a gente viu lá e depois avançar para chegar no artigo de hoje. No primeiro momento que a gente tomou contato com a possível vida em outro planeta, o que os espíritos falavam de Júpiter? Eles falavam o seguinte: quando se comunicam conosco, os espíritos que habitam Júpiter geralmente sentem prazer em descrever o seu planeta. Ao se lhes pedir a razão, respondem que o fazem com o fito de nos inspirarem o amor do bem, com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com essa intenção que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard Palissy, esse Bernard Palissy viveu na Terra e, pelos relatos da Revista Espírita,
foi ali, em algum momento, transferido. Ele mudou de planeta. Ele deixou de morar aqui, como a gente vive, nesse modelo, né, de provas e expiação, e foi morar no planeta Júpiter. Então, quem foi Bernard de Palissy nessa reportagem, né? Um célebre oleiro do século XVI, que oferece espontaneamente, sem que ninguém pedisse, uma elaboração de uma série de desenhos tão notáveis por sua singularidade, quanto pelo talento de execução, destinados a dar-nos a conhecer, até nos menores detalhes, esse mundo tão estranho e tão novo para nós, né? Então, foi o primeiro contato que a gente teve ali com Júpiter. A gente realmente fica muito ressabiado, dá um passo para trás e fala: mano, o que está acontecendo aqui? Está louco, mano? Nem a NASA chegou perto dos OVNIs. O máximo que a gente tem é ter de Varginha daqui, câmera que pega objeto não identificado colar, mas já falar de moradia, ainda mais num mundo distante pra caramba, que papo é esse, né? E aí, nessa mesma reportagem de março de 1858, a gente conhece um fulano chamado Victor Sardou, que é um jovem literato das relações de Kardec, aonde ele, além da escrita, não sabia nada de desenho e provavelmente ele é que recebe esses desenhos. Como no Instagram eu não tenho uma ferramenta para mostrar o desenho para você, você vai ter que fazer um trabalho de pesquisa. Você vai pôr lá no Google depois desenho Júpiter, revista espírita, e vai clicar em imagens. Vai sair um calhamaço de figuras aonde você vai ver que figuras são essas. Muito fácil achar, né? Então, se você tiver curioso para saber que desenhos são esses ventilados naquela época por Victor Sardou, inspirado por Bernard de Palissy, tá aí então a dica para após o término desta live. Beleza? Março então encerra ali com essa ideia de um novo mundo, de uma nova possibilidade de casa, com maravilhosas perspectivas de lugares saudáveis para viver, muito melhor do que qualquer resort, do que qualquer condomínio aqui no nosso planeta Terra. E aí chega abril de 1858, Kardec então, no dia 9 de março de 1858, resolve conversar novamente com esse espírito que mora em Júpiter para ter mais notícias. E aí Kardec faz a pergunta que não quer calar, né? Ou seja, se fosse a gente hoje, qual que é a tua, né, velho? Por que você vem falar de um mundo que para nós está distante, principalmente da maneira como você fala dele, como ele realmente é muito melhor do que a gente tem aqui? E aí Kardec, claro que de maneira muito mais educada, ele pergunta assim: com que objetivo traçaste pelas mãos do senhor Victor Sardou os desenhos admiráveis que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas? Para que serve esses desenhos que você passou pelo cara aí? Essa é a pergunta de Kardec para o espírito que possivelmente mora em Júpiter. A resposta do cara foi a seguinte: eu estou falando isso para vocês aí com o fim de inspirar o desejo que vos tornardes melhores. Ou seja, fica tranquilo, viu? Sempre que tiver oscilação agora da internet, eu aprendi a fazer voltar, né? Antes eu perdia a live, eu me desgastava com gastrite nervosa, eu realmente passava grande perrengue com essa tal de internet. Agora, possivelmente eu peguei um jeitinho, então eu vou para o 4G, dou um tempinho, volto para o Wi-Fi, a internet volta a funcionar. Então calma, hein? Se der uma oscilada, tenha paciência
que a gente volta, beleza? Deixa eu voltar para o Wi-Fi. Muito bem, tá vendo? A esperança é a última que morre, né? Nossa, muito boa noite a todos que se encontram numa noite abençoadíssima de estudo e reflexões incríveis, principalmente quando a gente fala das nossas possíveis moradas. Nós, numa espécie de subúrbio da Via Láctea, vivendo em um mundo de provas e expiações, temos como expectativa daqui em diante outros tipos de mundo, já que recém passamos do mundo primitivo, a gente usava a nossa existência praticamente para beber, comer, dormir, se reproduzir e fazer tudo que o baixo ventre pedia. A gente então no mundo de provas e expiação, dotados de razão, utilizamos do nosso livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas, multiplicamos as nossas experiências e os próximos degraus, né, serão em mundos que são mais desmaterializados do que esse nosso. Então, haverá mundos de regeneração, né? Haverá mundos de felizes e ditosos, e o tão sonhado, tão aguardado, eu tenho certeza que você não vê a hora de chegar, né, na menina dos olhos dos tipos de mundo, denominado mundo celeste, certo? Pois é, agora sim, depois dessa pequena introdução, a gente entra no artigo de hoje. O artigo que falará sobre as observações a propósito dos desenhos de Júpiter. Depois que você procurar no Google Imagem a imagem da residência em Júpiter, você vai ver que ele lembra muito florido, e a natureza ela é muito evidente, e isso faz uma lógica danada, porque em mundos melhores do que o nosso, a arquitetura, a engenharia, ela vai se aproximar muito das questões que nos aproximam de Deus. E Deus é a manifestação da natureza pela qual nós passaremos a ter melhor respeito, melhor aproximação e, consequentemente, uma melhor integração com a natureza. Eu sei que alguns de vocês já amam cachoeira, adora trilha no meio da mata, ciclismo no meio dos canavial. Então você já, em algum sentido aí, já tem indícios de integração da tua alma, independente do tipo de mundo que você vive aqui, mas de integração, seja fazer uma caminhada nos parques da cidade, andar lado a lado, à beira-mar, cada um, né? É isso, cara. Então, você percebe então que a gente já tem um indício de ligação. Esses dias nós passamos pela lua supernova. Não sei se vocês já ouviram falar, mas de tempos em tempos a lua ela fica aparentemente maior do que ela é. E ela é linda, né, cara? E tem gente que nem soube disso, tem gente que nem olha para a lua, tem gente que nem admira a chuva ou coisas do tipo, né? Mas muita gente, nesses detalhes, o perfume de uma dama da noite é uma prostituta? Não, é uma florzinha, né? Que muita gente não conhece, mas ela exala um cheiro característico e maravilhoso, cara. E muita gente não conhece nada disso, absolutamente nada disso. Né? O que nos integra à natureza. E em Júpiter, essa questão da natureza, ela é tão sagrada, não é? Que a natureza está em tudo, cara. Está em tudo. Até na arquitetura da casa. Até na arquitetura da casa. E é isso, mano. Agora, gente, boa noite, Catuta, aos amigos que estão conosco aí. Emanuele, seja bem-vinda, Carlinha Machado, Eliana Rampazzo, Francisca e Kelly Rúbia. Nossa, muito boa noite, viu?
Paz e harmonia no coração de todos. Então eu vou ler o artigo de hoje e vou comentando com vocês, beleza? Ótimo! Esse artigo está em agosto de 1858, observações a propósito dos desenhos de Júpiter, e Kardec escreve: estamos inserindo neste número da revista, conforme havíamos anunciado, o desenho de uma habitação de Júpiter, executado e gravado pelo senhor Victorian Sardou como médium, ao qual acrescentamos o artigo descritivo que teve a gentileza de escrever a respeito. Lembrando que, no estado normal, Victorian não desenhava bem, mas inspirado pelo Espírito, ele passou a desenhar bem. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente o desenho que você vai achar da residência em Júpiter foi feita através de um processo mecânico, com a utilização do espírito, fazendo todo o trabalho sem se utilizar do campo de acesso a uma cultura que esse médium não tinha. É como se o médium analfabeto, inspirado por espíritos, não conseguiria escrever se não fosse de forma mecânica. É isso que a gente viu ao longo dos outros 2 artigos, o que aqui a gente passa a conhecer. Seja qual for sobre a autenticidade dessas descrições, a opinião dos que nos poderiam acusar de nos ocuparmos do que acontece nos mundos desconhecidos, quando há tanto que fazer na terra, rogamos aos nossos leitores não perderem de vista o nosso objetivo, como indica o subtítulo da revista. O subtítulo da revista é, antes de tudo, o estudo dos fenômenos. O estudo dos fenômenos. Nada devendo, portanto, ser negligenciado. O que quer dizer isso? Né? Muita gente, os opositores da doutrina espírita, poderia falar, pô, mas para isso que serve o espiritismo? Planeta Terra está cheia de coisa para arrumar. Os espíritos poderiam nos ajudar demais aqui. Se fosse o caso, esses são os opositores falando. Os caras ficam procurando vida em outro planeta, tá errado, diria o opositor. Kardec está falando o quê? Não é para isso. Não é, essa notícia não serve para isso. Da mesma forma que se estuda, por que tem a NASA? Né? Para que serve ter foguete que conhece outras atmosferas, outras vias de acesso? Para quê? Se aqui a gente precisa melhorar muito do nosso sistema de transporte urbano. Então, Kardec vai exatamente aí. Nós não podemos negligenciar notícias que venham de faixas vibratórias diferentes. Lugares que estejam melhores do que nós e lugares piores. Por quê? Para a gente saber qual é, dentro do nosso merecimento, a expectativa das futuras e próximas reencarnações. Para isso que serve. É incrível, cara. Eu realmente fico encantado com esse posicionamento de Kardec estudar dessa forma, cara. Eu acho incrível. Eu acho incrível. O texto continua. Kardec vai dizer: ora, como fato de manifestação, esses desenhos são incontestavelmente os mais notáveis. Se considerarmos que o autor não sabe desenhar e nem gravar, e que o desenho que oferecemos foi por ele gravado em água forte,
Eu não sei o que significa isso, eu fico imaginando uma VAP, uma máquina com jato de água, para poder gravar numa chapa metálica para ser impresso no jornal da época, porque era assim que as coisas eram feitas. E olha quanto tempo o desenho demorou para ser feito através desse jato de água. Sem modelo, nem ensaio prévio, e foi necessário 9 horas de trabalho para o desenho da casa em Júpiter. 9 horas de trabalho. 9 horas de trabalho. Para um cara que não é desenhista, não teve rascunho, não tem Ctrl Z, não tem Ctrl C, Ctrl V, e a coisa faz num único impulso e gera aquela figura lá. Então, se você for pesquisar depois, você vai ver que qualidade o cara trabalhou sem ser desenhista, né? Sem ser desenhista. Não tinha Photoshop, não tinha CorelDRAW, não tinha Paint. O cara vai com uma máquina, né, de jato de água e vai fazer o desenho lá, cara. Em 9 horas sai o desenho, né? E aí? É isso que Kardec está mostrando, que é o estudo do fenômeno. E a partir do fenômeno, né, do indutivo da experiência, deduzindo como assim, né? Como? É algo muito, no mínimo, extraordinário. Supondo que esse desenho seja uma fantasia do espírito que o traçou, olha a coerência de Kardec. É o cara que não se deixa levar. Pode ser, imagina que seja fantasia do espírito. O simples fato da sua execução não seria um fenômeno menos digno de atenção. E a título cabe a nossa coletânea torná-lo conhecido, bem como a descrição que dele nos deram os espíritos, não para satisfação a vã curiosidade das pessoas fúteis. Não é para as pessoas fúteis. Não é para quem lê Contigo, Revista Nova. Não é para quem procura reportagem e histórias da Revista Júlia, Sabrina. O papo aqui é ver o fenômeno e a possibilidade dele a partir de quem produz. E as consequências nobres que trazem o ensejo do que o espírito quer falar diante dessa experiência. Então, o espiritismo é isso, cara. É para isso que serve, né? É para isso que serve. Oferecer subsídio de estudo. Mas como objeto de estudo, acabei de falar, como objeto de estudo para quantos desejarem aprofundar-se em todos os ministérios da ciência espírita, incorreria em erro quem acreditasse que fazemos da revelação de mundos desconhecidos o objeto capital da doutrina. Ou seja, Kardec está falando, o espiritismo não é uma espécie de guia turístico. Não, o espiritismo não serve para isso. Mas se ele precisar dar notícias de outro mundo, tem a finalidade de falar o quê? Que tipo de habitante, ou seja, que tipo de gente vai transitar nesses ambientes. Simples. Então, Júpiter, quais são as qualidades? Benevolência, caridade, amizade, virtude, aquisição de valores, desmaterialização do vínculo com o egoísmo. Essa é a bagagem, esse é o passaporte para merecer estar no mundo do tipo Júpiter. É assim que a gente estuda. Não como simplesmente e somente para curiosidade, cara. Procurar pelo em ovo, né? Para nós não constituiria senão um acessório que julgamos útil como complemento de estudo. Para nós, o essencial será sempre o ensinamento moral. Ensinamento moral. De sorte que procuramos
nas comunicações do além-túmulo, sobretudo, aquilo que possa esclarecer a humanidade e conduzi-la ao bem, único meio de lhe assegurar a felicidade neste ou em outro mundo. Não se poderia deixar o mesmo, não poderia dizer do mesmo, por exemplo, dos astrônomos. Exatamente o exemplo que eu te falei. Para que foguete? Para que chegar na Lua? Para que sonda em Marte? Você poderia muito bem falar, poxa, poderia melhorar com essa grana que fez lá o robozinho que está em Marte, melhorar os ônibus aqui de Ribeirão Preto. Melhorar aqui os Ubers, os transportes da sociedade mundial, ligar o mundo através de metrô. Você poderia falar isso, mas não. Tem lá os caras que criam com bilhões e bilhões de investimento lentes para você olhar para o céu e falar, nossa! E para quê? E aí tá aqui, ó, para quê? Esse pra quê tá aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. Não se poderia dizer o mesmo dos astrônomos que igualmente sondam os espaços e perguntar qual seria a utilidade para o bem da humanidade? Saberem calcular com precisão rigorosa a parábola de um astro invisível? Nem todas as ciências têm um interesse eminentemente prático. Entretanto, a ninguém ocorre tratá-las com desdém, porque tudo que amplia o círculo das ideias contribui para o progresso. Dá-se o mesmo com as comunicações espíritas, ainda que escapem ao círculo acanhado da nossa personalidade. Então, o que Kardec está aprendendo com os espíritos aqui? Aprender sempre com muita humildade, mesmo dentro de um cenário pelo qual é inimaginável pensar numa vida em um planeta do tipo Júpiter. Esse foi o nosso encontro. Hoje foi um tapa, O texto é mais curto, mas acredito que diante do nosso momento reflexivo, trouxe bastante coisa para a gente dormir e pensar a respeito. Nosso muito obrigado a toda a espiritualidade que nos acompanhou, a presença de Aricatuta, da Manu, da Carla, da Aldenice, da Eliana Rampazzo, da Francisca Ferreira e da Kelly Rúbia. E dizemos aqui para encerrar e lembrar que tudo isso que a gente vai falando aqui fica também lá no Spotify e também lá no Deezer, para você poder recomendar a amigos de ciclismo, corrida e caminhada que utilizam desses aplicativos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Uma excelente noite a todos.